as competências constitucionais, analisar os artigos 21, 22, 23 e 24, primeiro de uma forma geral, para depois ler. Porque eu sempre penso assim, são artigos muito correlatos, porque eles tratam das competências de todos os entes federativos, algumas competências apenas para fazer alguma coisa, portanto, competência administrativa, outras competências para legislar, né, para criar as leis. E aí, dentre elas, pode haver competência privativa, concorrente e por aí vai. Então, eu sempre analiso de posse desse quadro, Maria. Não sei se dá para tu ver aí, ó. Eu boto assim, ó. Artigo 21, 22, 23, 24. Tipo de competência. E eu sempre sei que a primeira competência é administrativa, depois vem legislativa, administrativa, legislativa. Aqui eu boto que é uma competência, se é administrativa, é para fazer alguma coisa. Se é legislativa, por óbvio, é para legislar. E, por fim, a quem pertence. Então, de posse desse quadro, como é que eu já sei? Ó? Artigo 21, ele diz, ó, compete à União. Então, ele não fala em momento algum, nesse artigo 21, compete à União legislar. Eu já tiro daqui do próprio artigo do caput, que é uma competência administrativa, que é para a União fazer alguma coisa. E lá, quando for no finalzinho do artigo 21, nós vamos ver que essa competência ela é exclusiva da União. Portanto, a União não pode delegar. E quando nós estivermos lendo os próprios incisos, nós vamos ver, por exemplo, ó, quem vai declarar a guerra e celebrar a paz? É só a União. A União não pode delegar isso a um Estado, menos ainda ao município. Então, artigo 21, competência administrativa para fazer alguma coisa de exclusividade da União, portanto, indelegável. Já no artigo 22, quando chegarmos lá, o próprio caput vai dizer que é uma competência para legislar. Se é uma competência para legislar, é para criar lei. Lei no sentido de que ato impessoal, dirigido a todos, abstrato, e por aí vai. Ó. O próprio artigo diz, ó, no caput, compete privativamente à União legislar. E o próprio caput já me diz que tipo de competência é. Uma competência privativa. Opa, se não é uma exclusiva, eu sempre digo, o exclusivo é aquilo que é meu, só eu posso fazer. Privativo é meu, mas nada impede que eu delegue. É o caso da competência privativa do artigo 22 da União para legislar. A União pode delegar, e aí a gente vai ver depois, mediante lei complementar, essa competência aos estados. No artigo 23, quando a gente chegar lá, o próprio caput também vai dizer que é uma competência comum para fazer alguma coisa. Opa, se é comum, pertence a todos os entes. União, Estado, Distrito Federal e municípios. E se é comum, também é para fazer alguma coisa. Porque o próprio artigo em seu caput não fala em legislar. E, por fim, a competência do artigo 24, que também é uma competência para legislar, e o próprio artigo diz que é uma competência concorrente, tanto para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, ok? Artigo 21. Compete à União, 1. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. 2. Declarar a guerra e celebrar a paz. 3. Assegurar a defesa nacional. 4. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 5. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. 7. Emitir moeda. 8. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. 9. Elaborar e executar
planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. 11. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão a os serviços de radiodifusão sonora, de sons e de imagens. B. Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situem os potenciais hidroenergéticos. C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites do Estado ou território, porque se o serviço de transporte ferroviário for só dentro do Estado, vai ser o próprio Estado, tá? Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Inciso 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. 16. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. 17. Conceder anistia. 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. 19. Instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. 22. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida, igual ou inferior a 2 horas. D. Responsabilidade civil por danos nucleares, independentemente da existência de culpa, ou seja, responsabilidade objetiva. O risco integral. Inciso 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Inciso 25. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa.
A gente vê, Maria, que em momento algum, nesse artigo 21, ele falou da possibilidade de delegabilidade. Portanto, é uma competência administrativa exclusiva, que só a União poderá fazê-lo. Questões trabalhistas são voltadas para a União, né? Então, a gente vai ver agora no 22, que legislar sobre trabalho é a competência da União, e a gente viu no 21 aqui a inspeção do trabalho, que é objeto de convenções também da OIT, convenções prioritárias, não fundamentais, mas prioritárias. Ou seja, também tem que mandar relatório a cada 3 anos para a OIT para dizer como está sendo aplicado e tudo mais. ADI 5392, julgado em outubro de 2020. A Lei 6704 de 2015 do Estado do Piauí disciplina a transferência dos depósitos judiciais em dinheiro referentes a processos judiciais, tributários ou não, realizados em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, bem como dos depósitos em processos administrativos, independentemente de o Estado ser ou não parte, para a conta única do Poder Executivo. Finalidade de custeio da Previdência Social, pagamento de precatórios e amortização da dívida com a União. Veiculação de normas que caracterizam a usurpação da competência da União para legislar sobre Sistema Financeiro Nacional, 21, inciso 8, Política de Crédito e Transferência de Valores, 22, inciso 7, 192, Direito Civil e Processual, artigo 22, inciso 1, e normas gerais de direito financeiro, artigo 24, inciso 1. Atuação além dos limites de sua competência suplementar, ao prever hipóteses e finalidades não estabelecidas na norma geral editada pela União. ADI 1668, julgada em março de 2021. O poder de expedir normas quanto à outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações no regime público e no regime privado é imanente à atividade regulatória da agência, a quem compete, no âmbito de sua atuação e nos limites do arcabouço normativo sobre o tema, disciplinar a prestação dos serviços. A competência da Anatel para expedir tais normas subordina-se aos preceitos legais e regulamentários que regem a matéria. ADI 6482, julgado em maio de 2021. Sob o ponto de vista da adequação às dificuldades históricas de harmonização da disciplina normativa sobre a implantação da infraestrutura de telecomunicações, aliada à extensão da competência privativa da União para legislar sobre a matéria, convergem para o juízo de que a edição de uma lei federal sobre o tema é a medida mais adequada para a finalidade da norma. Sob o ponto de vista da necessidade, não haveria meio menos gravoso para assegurar a finalidade da norma, uma vez que, mesmo que se cogitasse de deixar ao poder dos estados e dos municípios a fixação de um valor pelo uso da faixa de domínio, essa opção poderia gerar distorções na política regulatória nacional dos serviços de telecomunicações. Por fim, sob o ponto de vista da proporcionalidade em sentido estrito, verifica-se que tanto a lei federal quanto o seu regulamento previram salvaguardas de modo a evitar o total aniquilamento do direito real em jogo, tais como a ressalva de que a gratuidade não afeta obrigações indenizatórias decorrentes de eventual dano efetivo ou de restrições de uso significativa e a previsão de que a gratuidade será autorizada pelos órgãos reguladores sob cuja competência estiver a área a ser ocupada ou atravessada. ADI 6326, julgado em dezembro de 2020. Conversão em julgamento definitivo, Lei 14.228/20 da Bahia, proibição a concessionárias de telecomunicações de limitação de tempo para utilização de créditos de telefones celulares pré-pago. Usurpação da competência da União, inciso 11 do artigo 21 e 4 do 22. Precedentes do Supremo, ação direta julgada procedente. Questão de telefonia, competência privativa da União, né?